nosso Deus. Então, meus amados irmãos, é tempo de nós nos consertarmos diante de Deus, porque Jesus está voltando. Nós estamos vendo o que está acontecendo nos nossos dias. O mundo está caminhando, para o abismo, porque a Bíblia fala que o príncipe desse século é Satanás, E a Bíblia fala que foi lhe dado o poder. Debaixo aqui, das nuvens, Satanás tem reinado, mas tem reinado na vida dos desobedientes, dos murmuradores, dos ímpios, porque na nossa vida quem governa é o Espírito Santo. Quem governa a vida do servo de Deus é o próprio Deus, porque nós estamos guardados, estamos refugiados, não é isso? Como diz o Salmo 91, não é isso? Que nós estamos no esconderijo de Deus, e quem está sob o esconderijo de Deus, o diabo não pode tocar. Aleluia, Deus. Glória a Deus. E se tocar, é permissão de Deus, não é isso? Porque assim foi na vida de Jó, não é, meus amados? O diabo tocou na vida de Jó assim de qualquer jeito? Muito pelo contrário. Antes de Deus permitir que o diabo tocasse na vida de Jó, ele teve que ir até Deus e pedir permissão ao Altíssimo, ao eterno Deus. Amém. É isso? É verdade. E aí Deus permitiu. Por que Deus permitiu? Porque Deus sabia que Jó, mesmo passando por todas aquelas aflições que ele passou, perdeu tudo. Perdeu filhos, a esposa espraguejou, não é isso? E queria que ele fizesse o mesmo. Perdeu seus bens, porém, como o pastor disse, não perdeu a fé no Deus que ele servia, no Deus que ele cria. E é o mesmo Deus que eu e você cremos nessa noite. Ele tem poder, meus amados. Ele tem poder para mudar a tua história, o teu cativeiro nesta noite. É só você crer e não duvidar. Amém. Como diz lá no livro de Tiago, Se a gente passar pela prova e crer que Deus está conosco na prova, a bênção vem. Aleluia. Lá no Antigo Testamento também está escrito, que Deus, ele ordena a bênção. Nós não precisamos correr atrás da bênção quando nós somos obedientes a Deus. Quando nós servimos a Deus de todo o coração, somos obedientes, aleluia, desviamos do mal, procuramos viver uma vida de santidade, aleluia. Por mais que perfeição jamais conseguiremos. Só teve um nessa terra, nós bem sabemos, Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, foi o único que pisou nessa terra e foi perfeito em tudo. Não tropeçou em nada, em nenhum pingo da lei, nada. Mas todos os outros, de alguma forma, pecaram, não é isso? Murmuraram, mas se arrependeram. Mas tem uns não, que murmuram, mas continuam murmurando, não é isso? Então esses, realmente, Deus se afasta dele. Por quê? Porque murmura o tempo todo. Murmura o tempo todo. Lá na época lá do deserto, teve 2 homens que não murmuraram, Caleb e Josué, não é isso? Mesmo eles vendo a dificuldade que estava na frente deles, havia gigantes naquela época, havia um povo terrível, um povo que não tinha misericórdia, mas eles creram, eles não duvidaram da promessa que Deus fizera para o patriarca Abraão, que Deus ia introduzi-los numa terra boa, numa terra que manava leite e mel. Aleluia. E aqueles que creram entraram na terra. Mas aqueles murmuradores, aconteceu o quê? Morreram lá no deserto, pereceram. E não será diferente nos dias de hoje não, meus amados. Não será diferente. Aleluia. Para que não fique somente nas minhas palavras, eu quero ler aqui com a igreja. Se você puder abrir a Bíblia em Apocalipse, praticamente quase ninguém prega em Apocalipse.
Mas Deus hoje está mandando eu pregar aqui em Apocalipse capítulo 21. Aleluia. O novo céu e a nova terra. Aleluia. Apocalipse 21, meu amado. Quem achou, diga amém. Amém. Então assim está escrito, tá? Apocalipse 21 diz: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vindo do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, essa visão aqui quem teve foi João, tá? Lá na ilha de Patmos, quando ele estava exilado, né? Lá na ilha de Patmos. O Senhor deu essa visão para João, o apóstolo. Aquele apóstolo que Jesus amava, né? Como disse, né? É até estranho falar, né? Uma coisa assim meia, como que se diz? Um paradoxo. Uma coisa assim, o discípulo que Jesus amava. E os outros, Jesus não amava, não? Os outros? É lógico que Jesus amava também os outros, né? Mas porém tinha um que era mais chegado a Jesus, né? É aquele que a Bíblia fala que ele reclinava a cabeça dele, né? Aqui no colo de Jesus, né? Na ceia, né? Estava sempre com Jesus, não abandonava Jesus por nada. Igualmente também Pedro e Tiago, né? Tanto é que sempre Jesus, quando ia no monte orar, Jesus chamava quem? Pedro, Tiago, João e Tiago. Pedro, Tiago, João, Baquinho. Aleluia.
Quando Jesus foi lá no monte e transfigurou, quem estava com Jesus? Pedro, Tiago e João. Então pode ver que Jesus tinha uma intimidade maior com esses 3 discípulos, não é isso? Isso quer dizer que eram discípulos assim que realmente tinham comunhão com Deus, que se desviava do mal, que procurava viver uma vida de santidade, procurava agradar o mestre, não é isso? Procurava agradar o mestre. Aleluia. Por mais que Pedro muitas das vezes era um pouco raivoso, né? Mas porque ele gostava de defender a causa de Cristo, mas ele ainda guardava consigo, né, o velho homem, né? Mas Jesus um dia falou com ele, né? Um dia que se você se converter, né? Tanto é que um dia ele querendo impedir a obra de Deus na vida de Jesus Cristo, né? A missão, ele se meteu na frente, né? Ele foi atrevido. Jesus disse o que para ele? Para trás de mim, Satanás. Ele querendo impedir, dar lugar para o diabo. Até que foi uma boa intenção, não é isso? Entre aspas, foi uma boa intenção. Ele estava querendo defender Jesus dos romanos, porque ele sabia o que iria acontecer, né? Querendo livrar Jesus da morte. Mas não era essa a missão que o Pai dera para Jesus Cristo. A missão é que Jesus viesse ao mundo realmente como Cordeiro, o Cordeiro Pascal, o Cordeiro Imaculado, para morrer por nós, os pecadores, aleluia, para que hoje nós tivéssemos o direito da vida eterna, e termos o direito do nosso nome estar escrito no livro da vida. Para isso Deus enviou seu Filho Jesus Cristo ao mundo. E outro texto da palavra, a Bíblia diz que Jesus, ele se despojou de toda a sua glória que ele tinha no céu. Ele estava sentado no trono de glória. Antes da fundação do mundo, Jesus já era Deus. Aleluia. Tanto é que a Bíblia diz lá em Gênesis, no capítulo 1, né, que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, e ele disse: haja luz, e houve luz, não é isso? Aleluia. E ele viu que a luz era boa. Aleluia. E assim ele foi criando, né? Céus, terra, mar, rios, florestas, animais. E por último ele fez o quê? Qual foi a última criação de Deus? Nós. Aí ele criou nós, né? Ele nos criou do pó, da terra. Ele fez o barro e nos criou. Aleluia. Com as suas próprias mãos. Nós somos as primícias da criação de Deus. E ele assoprou em nós o quê? O fôlego de vida. Nos fez alma vivente. E depois de ainda mais, quando nós aceitamos a Cristo, ele colocou em nós algo mais ainda. O quê? O Espírito Santo. A alma vivente, até um animal é uma alma vivente, não é isso? Ele tem fôlego, ele respira. Uma pessoa que não serve a Deus é uma alma vivente. Mas Deus ainda nos deu um presente maior, que é o Espírito Santo, que habita naqueles que servem a Deus, que obedece os mandamentos de Deus, que se desvia do mal, como Deus disse para Josué, que guardasse o livro da lei no coração e meditasse nele de dia e de noite, e não se desviasse nem para a direita e nem para a esquerda. Aleluia. Com certeza ele vai estar lá, aonde foi lido aqui nesse texto aqui do Apocalipse aqui, ó, perante o grande Deus Altíssimo naquele dia. Nós estaremos lá, amados. Aleluia. Glória a Deus. Você quer estar lá naquele dia? Levanta a tua mão. Você quer estar lá naquele dia? Diante do Rei dos Reis. Vai de calamanturi de cantarabasuri cantar. Aleluia.
Ai, percou manerviandarava subcanto. Se hoje nós vemos, como o apóstolo Paulo disse, né? Hoje nós vemos como fosse em espelho, não é isso? Que a gente vê o nosso rosto, quando a gente está penteando o cabelo, a gente vê, depois sai da frente do espelho e já se esquece como é, não é isso? Assim nós vemos hoje Jesus Cristo assim dessa maneira. Mas a Bíblia fala, meus amados, que naquele grande dia nós o veremos face a face, aleluia, como Ele é. Nós o veremos face a face, amados. Já imaginou que glória? Será que existe riqueza maior? Será que existe? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta? Aí tem um homem aí que é o homem mais rico do mundo, né? Teve no Brasil há pouco tempo. Eu acho que ele tem jamais, não sei, trilhões de dólares, ou bilhões ou trilhões. Já até ultrapassou isso. O que vai adiantar isso? Nada adianta. Se a pessoa não tem o nome dele escrito no livro da vida, a riqueza dessa terra é tudo passageiro. Para começar, Jesus falou que nós somos estrangeiros nessa terra. Nós somos forasteiros aqui. Somos peregrinos aqui nessa terra. A nossa pátria não é aqui, na nação brasileira. Se nós formos para a Espanha, para o Japão, para a China, não será lá a nossa nação eterna. Será a Nova Jerusalém, aonde foi lido aqui no texto aqui, ó, a Nova Jerusalém que desceu do céu, e agora Deus habitará com os homens, e Deus será o nosso Deus, e nós seremos os filhos de Deus. Aleluia. Aleluia. E Deus, o nosso Senhor, reinará. O domínio dele é eterno. O domínio dele é eterno. E a Bíblia fala que nessa época, quando Deus estabeleceu o reino dele na terra, os reis da terra, os poderosos da terra, irão até Jerusalém adorar o Rei Jesus. E nós estaremos lá, reinando com Ele. Seremos sacerdotes do Deus Altíssimo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Por isso Deus fará novos céus e nova terra, como Ele disse. E o primeiro céu passou, aleluia. Deus fez tudo novo, e também a terra, e o mar já não existe mais. E na Nova Jerusalém, como diz, né, está escrito que as ruas são de ouro, né? E o mar, o rio, né? De cristal, não é isso? O rio de cristal, porque o mar já não existe mais, né? Mar de cristal, né? Isso. Exatamente. E a Bíblia fala que nós teremos uma mansão lá também, né? Ele foi preparado no lugar. Teremos também uma mansão lá. E aí o Senhor me faz lembrar quantas pessoas, quantos servos de Deus, desde os tempos passados, da antiguidade, que deixaram a glória de Deus, trocaram a glória de Deus pela glória deste mundo. Quantos estão fazendo isso nos dias de hoje? Amada igreja, desperta. O Senhor fala desperta, tá? Vamos despertar, é para mim também. Despertar. Nós temos que despertar. Como as 5 noivas que o pastor disse, noivas prudentes, vigilantes. Elas se preocuparam tanto com o noivo, com a volta do noivo, e elas sabiam que o noivo podia tardar. Elas não sabiam a hora que o noivo viria para buscá-las, e elas tiveram prudência de não levar consigo somente
azeite em suas lamparinas, mas elas se preocuparam em levar também azeite de reserva em suas botijas. Aleluia! Louvado seja o nome daquele que vive e reina por todo sempre. Glória a Deus. Santo é o teu nome. Por isso temos que vigiar, meus irmãos e minhas irmãs. Por isso temos que vigiar, porque Jesus está voltando. E como foi dito aqui, assim como o relâmpago sai do Oriente e mostra-se até o Ocidente, assim será a volta de Jesus Cristo. Também está escrito que ele não abrir e fechar de olhos. Também está escrito que ele virá como ladrão de noite. Nós não sabemos a hora que o ladrão vem para roubar ou minar a nossa casa, porque se nós soubéssemos, nós vigiaremos, é isso? Vigiaríamos, essa é a palavra correta, vigiaríamos, para que o ladrão não roubasse a nossa casa. Mas quantos têm deixado, hein, o ladrão roubar a casa dele? Eu estou falando aqui de casa espiritual, tá? Quantos que outrora o Espírito Santo habitava lá naquela casa, e a casa estava o quê? Guardada, porque a Bíblia fala que quando eu e você aceitamos Jesus como Salvador, o espírito das trevas que habitava em nós, ele sai e fica vagando em lugares áridos, procurando uma casa para habitar, mas fica sempre o quê? Ao derredor, né? Nos observando. E quando aquele que aceitou Jesus, ele desvia dos caminhos do Senhor e troca a glória do Deus vivo pela glória deste mundo, no qual o príncipe se chama Satanás, o que acontece? Aquele espírito das trevas vê, ele fica observando, aí ele fala: agora eu posso entrar de novo. A casa está o quê? Vazia, ainda está toda adornada para ele. Engraçado, né? Que o adorno para o Espírito Santo habitar é santidade, não é isso? Deus habita numa casa santa, né? Onde há santidade, onde há pureza, não é isso? Mas o demônio não, ele gosta de habitar numa casa que está cheia de quê? Cheia de imundícia, cheia de pecado, cheia de sujeira. Aí ele vê aquela casa vazia, toda adornada de pecado, de todo tipo de imundícia. Aí ele faz o que? Ele vai lá no inferno, a Bíblia diz, né? Ele vai lá no inferno, busca 7 espíritos pior do que ele e passa a habitar tudo naquela casa. É uma palavra para a gente meditar, né? Não, meus amados irmãos? Até os adolescentes que aqui estão, acho que vocês estão entendendo a palavra, então? Mas depois vocês podem ler lá na casa de vocês, tá? Vocês vão abrir a Bíblia e vão ler e meditar. Aí aquele demônio vai, busca 7, pior do que ele. Se quando nós estávamos lá no mundo, a gente fazia já muitas coisas terríveis que desagradavam a Deus, muito. Agora imagina 8, e todos um pior do que o outro. Aí a Bíblia fala o quê? Que o segundo estado dessa pessoa torna-se pior do que a primeira. Meus amados irmãos, é por isso que a Bíblia fala: vigiai e orai, para não cair em tentação. E eu tenho visto tanta gente cair em tentação, tanta gente trocar o sacrifício que Jesus fez na cruz por nós. A Bíblia fala em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira a ponto de dar seu único filho unigênito para descer nessa terra. E muitos falam: Jesus morreu por nós, mas será que ele só morreu por nós? Antes de morrer por nós na cruz, ele não sofreu tantas coisas, não? Ele não foi afrontado, não zombaram dele várias vezes, não blasfemaram do nome dele? Quantas vezes blasfemaram do nome de Jesus Cristo?
A ponto até de quando Jesus expulsava demônio das pessoas, o que os fariseus e os escribas falavam? Ele expulsa os demônios pelo maioral, os demônios, não é isso, pastor? Beelzebul. Olha só que blasfêmia. Olha o que Jesus passou. Olha o que ele passou por nós. Como Isaías disse lá, 700 anos, né? Ele já profetizava acerca de Jesus. Há 700 anos ele já profetizava acerca de Jesus. Ele falava, né? Que Jesus, ele viria como o cordeiro imaculado. E perante os seus tosqueadores ele seria levado para ser imolado, sacrificado por nós, né? E ele não abriria sua boca, não amaldiçoou ninguém, muito pelo contrário, ele falou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, né? Aleluia. E o profeta Isaías ainda disse mais, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia. Porque ele levou consigo na cruz as nossas maldições, os nossos pecados, que estavam nos levando para a morte eterna, ou seja, para o inferno, para o lago de fogo e enxofre, como está escrito aqui nesse texto que foi lido aqui, de Apocalipse. Agora, em muitos lugares hoje já não prega mais essa palavra que eu estou pregando hoje. Já não se prega, há muito tempo já não se prega mais uma palavra dessa. Porque muitos já não querem mais ouvir esse tipo de palavra. Muitos pastores não querem pregar essa palavra. Eu vejo pastores hoje que só pregam no Antigo Testamento. Só conta a história de Davi, história de Moisés, história de Abraão, história de Gideão. Mas falar sobre a volta de Jesus, falar sobre o lago de fogo e enxofre, falar sobre essa classe de pessoas que irão para lá, e que Jesus chamou nós para alertar essas pessoas, porque Jesus ele não veio para condenar o mundo, muito pelo contrário, ele veio fazer o quê? Chamar os pecadores ao arrependimento, meus amados, porque nós éramos assim também no passado, ainda somos pecadores, porém arrependidos. Há uma diferença, há uma diferença muito grande, porque nós já não estamos lá dentro dos bares mais, enchendo a nossa cara, embriagando, fumando, não é isso? Nos drogando, dentro dos prostíbulos, dentro das feitiçarias, como eu também já frequentei, tudo isso, que leva o homem à perdição, está levando mesmo para a perdição, é diferente. Estamos dentro da casa de Deus, estamos sujeitos a pecar? Sim, estamos. Pecamos até em pensamento. Mas a Bíblia fala que nós temos um advogado, meus amados. Aleluia. Ai, decanta, rabassu, decanta, ai, decomanergue, andarabassu, canto. Aleluia. Ai, shai, decanta, rabassu, canta, ramanai. Espírito Santo está aqui no nosso meio. Aleluia. Glória a Deus. Ele está nos lavando, nos purificando através dessa palavra, igreja. Ele está te purificando. Eu vejo Deus purificando muitos corações aqui nessa noite. Deus está purificando. Deus está nos refinando. O ourives purifica o ouro através do fogo. E Jesus está nos purificando, aleluia, de todo pecado, toda iniquidade. Às vezes nós temos que passar, né, pela olaria de Deus, né, para ser refeito. Quando a gente fica muito atrevido, muito murmurador, desobediente, aí Deus fala: eu vou quebrar agora esse vaso. Ele pensa que ele é alguma coisa, mas ele é pó. Então eu vou levar ele novamente lá na minha olaria. Ele é oleiro, né? O Senhor é oleiro. Vou pegar ele, vou quebrar ele todinho, vou refazê-lo, vou botar dentro da fornalha, porque o vaso, quando ele é feito ali, não é isso? Na roda, ele não está aprovado ainda não.
Ele está pronto, mas não está aprovado. Ele tem que ainda passar pela prova do fogo. Essa é a pior prova, né? Essa é a pior prova que tem. Porque se ele não passar por aquela prova, como é que ele vai poder ser usado por Deus? E assim Deus faz conosco, amado. E muitas das vezes é dolorido, né? E nesse processo, quantos que fogem desse processo? Quando passa na mão do goleiro, quantos que fogem, não é isso? E dizem, não quero esse negócio para mim não. Deixa eu voltar lá para o Egito, lá para o mundo, lá era muito melhor. Lá eu não precisava passar por nada disso. As portas estavam todas sempre abertas para mim. Dinheiro vinha de todos os lados. Eu andava de carro bom, carro 0 quilômetro, eu tinha fazenda, eu tinha muito dinheiro. Mas agora eu vim para a presença do Senhor Jesus. Olha só o que aconteceu. As portas se fecharam, os amigos se afastaram de mim. Não é isso? Mas glória a Deus por isso. Aleluia. Glória a Deus por isso. Porque os pouquinhos que ficaram é aqueles que também estão caminhando para Canaã, como diz o hino, né? Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Oh, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus. Aleluia. Pode continuar aí. Se você não vai, Não impeça a mim. Se você não vai, não impeça a mim. Oh, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Sérgio Lopes canta esse hino, canta. Aleluia. É a benção, né? acho que era já início, cantava. Eu já vi também Sérgio Lopes cantando. Glória a Deus. É coisa linda, né? Nós estamos caminhando para Canaã, Nova Jerusalém, meus amados. Estamos caminhando lá, para lá, e quem está lá é Jesus Cristo, é o Mestre. Está lá nos esperando para servir a grande ceia. Vai ser o encontro do noivo com a noiva. A boda quer dizer o que? Casamento, como diz os ciganos. Os ciganos só falam assim, a boda ritana, como diz na Espanha, né? Aquelas terras lá que eu já andei por aquelas terras lá. Então lá tem muito cigano crente da igreja de Filadélfia. Lá tem muita boda cigana, lá se fala ritano. Então as bodas ritanas são casamento, e é a maior festa, 7 dias de festa, não falta nada, muito banquete. E assim será na presença do nosso Rei dos Reis, aleluia, Senhor dos Senhores, General dos Generais, aleluia, Deus dos deuses, no qual todo joelho há de se dobrar perante Ele, seja rico ou pobre. Até os poderosos da terra que se acham alguma coisa, Vladimir Putin vai estar lá, com o joelho perante Ele, porém não vai entrar na glória dele. Mas alguém pode falar que mas ele pode se arrepender. Será que vai se arrepender? Que a Bíblia fala que tem vaso que já foi feito para a ira de Deus, que aquele que permanece com o coração endurecido, perseguindo o povo de Deus, você acha que Deus vai permitir que ele chegue ao conhecimento de Deus para ser salvo? Não, a Bíblia fala sobre isso, meus amados. Não se engana não, tá? Não se engana não. Certa ocasião Jesus pregava sempre em parábolas, não é isso? E os discípulos chamaram o mestre particular. Falaram, mestre, Jesus, por que o senhor prega por parábolas? Aí ele foi explicar, né? Chamou os dele. Ele chamou os dele, nós somos de Jesus. Então para nós ele esclareceu. Ele falou, para vocês eu vou explicar a parábola, porque vocês pertencem ao reino. Mas para os de fora, os de coração endurecido, coração de pedra, que não aceita Cristo, ainda persegue, zomba, blasfema do nome de Deus, a eles não é falado por parábola, para que com ouvidos, né? Com ouvido, eles não ouçam. É isso?
e vendo também não entendam, não é isso? Ou vejam que estão, eu esqueci bem como é que é, vou ter que voltar lá no texto. Ouvido ouço, não creio. Não creio, não é isso? E que a palavra não chegue ao coração, para que eles não sejam, O coração está endurecido. porque está endurecido, não é isso? E que não chegue a palavra no coração, para que não sejam salvos. É por isso que tem a semente, a parábola